o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Isaías no capítulo 6 diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som de suas asas, os batentes das portas, ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ele tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida, o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que clamava: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmão? Poder sentar. Visão de Isaías aqui, a respeito do trono de Cristo Jesus, não o trono do Deus Pai, né? Você já tinha ouvido isso? Pois bem, fique certo de que aqui Isaías não está vendo o trono do Deus Pai. Nem imagine uma coisa dessa mais. Esse tempo acabou, né? E o próprio texto você vai identificar quando ele diz: os meus olhos contemplaram o Rei. Rei, com letra maiúscula, inclusive, que é um título dado a Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E tudo que ele vê ali são sinais claros, depois de você passear um pouco pela Bíblia, da pessoa do Senhor Jesus, não do Deus Pai. Mas enfim, Jesus é o mediador. Toda manifestação da divindade com o homem nunca é o Deus Pai. Eu disse nunca. Não existe nenhuma parte da Escritura em que o Deus Pai seja manifesto ao homem diretamente. Nunca, isso não existe. O projeto de Deus é que Jesus Cristo fosse, e assim o é, o mediador entre Deus e os homens. Não existe nenhuma manifestação do homem direto para com o Pai, exceto pela oração. Mas nesse aspecto espiritual, nos impactos, no mover do Espírito, é tudo a segunda pessoa da Trindade, é o Senhor Jesus. Mas esse não é o nosso assunto. Mas é um bom esclarecimento, apesar de tantas vezes que já temos repetido isso, e apesar de tantos que vão ouvir isso e vão dizer assim: não, eu não concordo. Fazer o quê? Às vezes as pessoas não concordam conosco porque, afinal de contas, já se converteu a pessoa há 1 ano, né, irmão? 2 anos. E está cheio de crentinho por aí que acha que porque se converteu há 2 anos, já pode questionar quem tem 30 anos de caminhada. Está cheio, né? Os e-mails são assim: pastor, eu estava ouvindo a pregação e ela estava muito boa, mas chegou naquela parte, eu discordo. O infeliz não é capaz de ver que justamente aonde ele discorda, aí está a glória de lhe abrir o entendimento, para ele ir aos pés do Senhor e voltar com a resposta. Quando eu percebo que as pessoas mandam um e-mail: pastor, eu não entendi aquilo. Por que você diz isso? Irmão, eu tenho todo o tempo do mundo para digitar e mandar para a pessoa. Mas quando eu discordo, como é que é? Como é que um crente de 5 anos de igreja quer discordar de mim, meu irmão? Inaceitável. Você acha que eu vou parar para bater papo, discordância com um crente de 5 anos de igreja?
faça-me o favor, se ele quiser aprender, para isso eu estou aqui, para ensinar, para debater, ele que vai procurar outro, ele procura um bêbado num botequim, vai debater o que ele quiser, comigo não, meu tempo é precioso. Quem quer aprender, eu estou aqui para ensinar. Quem quer discutir, vai procurar os prostíbulos da vida e vai discutir lá. Morra na sequidão, morra sem entendimento. Agora, se tiver humildade, pastor, queria entender, por que você pensa assim? Já teve um que mandou um e-mail, não consigo entender, por que você excluiu a Santa Ceia? Eu conheci esse rapaz e falei, poxa rapaz, está trabalhando aqui no centro? Quando sair do teu trabalho, passa aqui, vamos tomar um café, vamos fazer um lanche, vamos trocar uma ideia. Ele queria entender, se ele queria entender, saiu daqui entendendo. Deixei bem claro o ponto de vista, ele falou, eu concordo com você. E agora, como é que eu faço na minha igreja quando o pastor passar a Santa Ceia? Eu falei, bebe vinho e come pão. Bebe vinho e come pão. Se você acreditar nisso, aí quando você estiver no teu ministério, aí é outra história, mas esse irmão não passa de tradição. Isso não faz nenhum efeito. Não passa de tradição. Não passa de tradição. Então, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o mediador entre Deus e os homens. Aqui, irmão, nesse capítulo 6, você percebe esse chamado, alguns preferem a palavra chamamento de Isaías, eu não sou letrado nos idiomas, nem nas traduções, esse chamamento do profeta Isaías, você vê que o chamado de Deus na vida de um homem já traduz o objetivo de Deus. Tem adolescentes dentro da igreja, isso eu já acompanho há décadas, né? Que elas têm sonhos ou visões, na maioria sonhos, né? Que não faz a mínima diferença. Tanto um sonho quanto uma visão são revelações do mesmo Deus. Tanto um homem falar quanto se for uma mula falar, não faz a mínima diferença se falou pelo Espírito Santo. Amém, meu irmão? O veículo que o médico usou para operar não interessa, a glória é toda do médico. Se ele usou um alicate, se ele usou uma tesoura, se na emergência ele usou, sei lá o que ele usou, um canivete, não tem glória no canivete, não tem glória no estilete, a glória é toda do médico. Então, isso não faz diferença. E eu acompanhei desde cedo, crianças, o pai chega, pastor, meu filho teve esse sonho, olha que sonho doido que ele sonhou. Aí eu ouço, doido? Esse sonho nunca mais vai sair de dentro da alma dessa criança. Nem que ela dure 100 anos, ela nunca mais vai esquecer isso. Esse já é a marca do chamado, do projeto de Deus na vida dela. Ela já vai crescer sabendo o que Deus quer para a vida dela. Claro que não é qualquer criança. Tem crianças que entram dentro da igreja e até se tornar adulto, vai demorar demais até cair na real, até a ficha do que é evangelho, do que é sangue de Cristo se esclarecer. Essas crianças até se tornar adulto vai demorar muito. E já tem adultos que entram na igreja e nunca deixaram de ser crianças e morrem crianças. Tem algumas pessoas que falam certas coisas que eu digo assim, de qual planeta esse cara veio? Não sei se veio de Marte, agora deve estar o que tem de visões de disco voador por aí. Às vezes dá a impressão que algum irmão desceu num desses discos voadores, irmão. Por que eu digo isso? Porque tem coisas que não são mais concebíveis para um cabra de 5, 10 anos dentro da igreja. Por favor. Não tem mais condição. Vou eu ficar servindo de babá a vida toda? Não, por favor, meu irmão, se você tem 10 anos dentro da igreja, não vem me perguntar, não vem me dizer, não, pastor, aqui ó, Jesus, está escrito, Jesus jejuou. Como é que você explica isso? Depois de 10 anos dentro da igreja?
Eu falei assim, não, irmão, isso não tem explicação, não. Eu que estou errado. Ora. Então tem coisas que não cabe, meu irmão. Não cabe. Né? Um aluno de 2º grau, se você disser para ele assim, faz essa conta de multiplicar aqui para mim, e o aluno de 2º grau não souber fazer uma continha de multiplicar, o que você vai dizer para ele? Basta, joga a toalha, larga isso de mão. Esse cara atravessou anos dentro da escola, não se interessou com nada. Aí você põe assim, 3.5 igual a 15. O camarada vai dizer, ué, por que 3.1 igual a 15? Tu está onde? Estou na faculdade. Tu não sabe que o ponto significa a mesma coisa com x, que a multiplicação? Ah, não sabia. Então basta, meu amigo. Amém? Mesma coisa na caminhada espiritual. Tem pessoas que negligenciam. Chega uma hora que eu estou dizendo, basta, chega. Mandou e-mail, não respondo. Mandou conversa no Facebook, estou offline. Agora tem o WhatsApp, tá, irmão? Estou no Zap. Mandou a pergunta, não vai ter resposta. Mandou o áudio, não vou falar nada. Não, tem coisas que não dá, por favor, faça-me o favor. Agora tem outros que não. Faz pergunta ou manda coisa. Eu digo, legal. Aí a gente, irmão, entra no barco, vai à luta mesmo, porque vê que a pessoa está no nível correto. Agora, não dá para a pessoa ter 10 anos de igreja e ter comportamento de quem se converteu há 5, 6 meses. Isso é detectável. Eu detecto isso. Como todo mundo detecta, né? Tinha um irmão aqui na igreja, que às vezes juntava uma turminha para conversar. Isso aconteceu muito durante o período da obra. Tinha um grupo de irmãos aqui trabalhando. Aí nós juntávamos ali 4, às vezes 5 irmãos, conversando. Aí parava para tomar um café, né? No meio da obra. E quando conversava, sempre surgia assunto. No meio do assunto, cada um expunha uma opinião, tal, mas aquele que já tinha quase 30 anos de igreja, quando o cabra abria a boca, todo mundo dizia, onde que ele estava? Do que ele está falando? Era um camarada que falava, não tinha nada coisa com coisa. Todo mundo expunha uma opinião racional. Mas quando ele falava, esse cidadão falava, todo mundo via que ele vivia num mundo alienado. As ideias dele eram completamente descontextualizadas, absurdas. E depois ficava todo mundo assim, engraçado quando fulano fala, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. De onde ele tira aquelas ideias, né? Fala assim, tira da cabeça dele, não da Bíblia. Então tem coisas, irmão, que não dá, você tem que crescer. O grupo está andando, amém? A igreja está caminhando. Se você não evolui, daqui a pouco você é um retardatário. O que acontece com os retardatários? Os amalequitas vêm e matam. Amém, irmão? Retardatários, amalequitas vêm e matam. Lembra da saída do povo, né? Do Egito para a terra prometida. Os retardatários, os amalequitas iam matando lá atrás. Mas quem estava lá na frente, com disposição, esses estão evoluindo. Quem está no grupo junto, só forte, solidificado, ora, inimigo não gosta de atacar grupo unido, não. Você já viu como é que os leões atacam? Está lá o rebanho. Eles ficam rodeando, correndo em volta do rebanho, até um daqueles cervos, ou seja lá que animal for, qualquer um, fique desesperado com a presença do leão e se desgarre do bando para fugir. Aí os leões dizem, aí vai todos os leões para cima daquele, mata e come. Mas enquanto eles estão ali juntos, ora, leão não vai se atrever a entrar no meio dos búfalos. Lá na internet tem um monte de cena de leão morto por búfalo, leão morto até por girafa. Eles também são sujeitos à morte. Mas quando vê um sozinho, que beleza. Então, meu irmão, você tem que estar junto. Como junto? Junto na oração, junto no estudo, crescendo, junto na comunhão, caminhando com Jesus. Senão você vai ficando para trás, e você pensa que todo dia está sentando dentro da igreja, que está no grupo. Não, meu irmão, isso aqui não é um grupo físico.
Isso aqui é um grupo espiritual. Não se ilude não, irmão. Se ilude não. Aqui nesse ministério já teve gente que já foi embora, né? E quando juntavam os grupos, fazia uma coisa e outra, me chamavam, pastor, tal lugar. Fulano, vai lá. Vai, tá bom, irmão. Não sei, tá bom, eu vou ver se eu posso ir. E não aparecia. Porque não é pelo fato de eu ser pastor da igreja, meu irmão, que eu me misturo com qualquer um, não. Eu me misturo com os servos do Deus vivo. E eu sei muito bem que pelaquela porta passa gente que não é servo do Deus vivo. Eu sei muito bem que passa pelaquela porta gente que quer ver o meu mal, a minha caveira, a minha desgraça, gente que quer ver o teu mal, a tua caveira, a tua desgraça, e com esses eu não me associo. Pastor, é membro da tua igreja? Vai lá, a porta está aberta. Amém, meu irmão? E é assim mesmo, irmão. Com toda grosseria e com toda paz. É assim mesmo. A igreja, irmão, não é um grupo físico. A igreja é um grupo espiritual. No grupo físico, o que acontece? Se houver uma convocação, uns vão, outros não. Uns estão juntos, outros não. Isso é o grupo físico. Mas no grupo espiritual, quando há um comando, todos os que são espirituais estão juntos. Entende? O espiritual é que realmente coordena tudo. Você imagina, por exemplo, igrejas imensas. Segundo me falaram, quando Edir Macedo foi preso, diz que a Polícia Federal, dizem, eu não sei se isso é verdade, que eu vi ele dando outra entrevista anos depois, que a Polícia Federal entrou lá em um culto, interrompeu um culto e arrastou ele pelo meio da multidão e ficou todo mundo olhando. Isso é um grupo? Isso é um grupo físico. Isso não é um grupo espiritual. Porque a Polícia Federal não tem que agir pela lei? Então nós íamos obrigá-la a agir pela lei. Não é assim que se prende ninguém dentro de um templo religioso. Se eles têm revólver, o problema deles é apenas um peso a mais, eu não tenho. Grupos físicos, né? O que é um grupo físico? Gideão, me separa aí um grupo. Prepara esse povo para a guerra. Gideão, tem muita gente aí andando só no físico. Diz que os covardes, Gideão, podem ir para casa. Caramba! De 32 mil, quantos foram para casa? 28 mil! Mas teve uma turminha que ficou, né? Deus falou assim, Gideão, ainda tem gente disfarçada aí nesse meio. Ainda tem gente aí que é grupo físico, não é um grupo espiritual. Não está no mover do meu espírito. Gideão, leva-os às águas. E aquele que beber a água trazendo, segurando a arma e trazendo a água até a boca, vigiando, esse tu põe ao lado, esse está no grupo espiritual. E os outros, Senhor, os outros tu põe do outro lado, eles estão no grupo físico. Gideão separou, falou, Senhor, do espiritual só sobrou 300, 0,93%, vixe. E do grupo físico, Gideão? Do grupo físico tem bastante gente, vamos para a guerra com eles, né, Senhor? É mais gente. Deus falou assim, não, para a guerra só serve o grupo espiritual. Manda os outros voltarem para casa. Diz para eles ir lá curtir o noivado deles, o casamento deles, os filhinhos deles, cuidar das plantações deles. Mas, Senhor, e aqueles 300 ali? Aqueles 300 ali, Gideão, quer eles morram, quer eles vivam, eles estão muito bem. Morrendo ou vivendo, eles estão muito bem. Mas tem uma surpresa, Gideão. Nessa batalha, nenhum deles cairá. Gideão, quando chega na batalha, os inimigos já tinham lá se matado, estava um horror. Gideão usou uma estratégia lá que os inimigos ficaram tontos. Não foi só a estratégia de Gideão, foi o mover do Espírito que acontece somente sobre os grupos espirituais. É por isso, irmão, que aqui se tiver um espiritual,
somos o povo mais poderoso da terra. Porque é aí que o Espírito Santo vai se mover, e aonde o Espírito Santo se move, só tem vitória. O que me interessa, né? As pessoas às vezes, mas não, posso mandar o dízimo para a sua igreja? Oh, depende, irmão. Sua vida está no altar? Ele não ouve isso em outro lugar? Mas como assim? Não, irmão, porque se você acha que vai mandar o dízimo para a minha igreja, porque você reconhece o meu ministério e acha que vai fazer uma troca com Deus, está mandando o dízimo para um lugar que você sabe aonde Deus está, mas a sua vida não faz parte desse grupo? Se a sua vida não está integrada, meu irmão, a sua oferta não tem valor. E por aí ouve-se isso. Quero ver. O meu irmão de sangue, meu irmão de sangue, suboficial aposentado da aeronáutica, posso mandar o dízimo lá para a tua igreja? Ele já mandava para uma outra igreja batista. E ele, posso mandar o dízimo lá para a tua igreja? Sentei perto com ele, dei uma lição e mostrei para ele que o dízimo dele não era para ser dado aqui, se a vida dele não viesse para cá. Meu irmão de sangue. Amém, meu irmão? E outros diriam o quê? Não, claro, pode mandar o seu dízimo. Afinal de contas, eu não sei quanto que meu irmão ganha, mas não deve ser um dízimo muito baixo não, né? Suboficial aposentado da aeronáutica, deve até ter um dízimo razoável, pelo menos é o razoável o suficiente para uma massa que tem por aí. Só que essa igreja, meu irmão, não sobrevive de dízimo. Essa igreja sobrevive do mover do Espírito Santo. Quando fizemos obra aqui e não tínhamos dinheiro, tínhamos uma conta, daqui a pouco entrou 40 mil na conta, mais 40 mil, mais 50 mil, e não foi ninguém aqui, pelo menos ninguém aqui disse que ia depositar esse dinheiro. Então 40 mais 50 dá 110, 130? Tá bom, 100 e poucos mil entrou na conta em apenas 3 meses. Então vale a pena andar no mover do Espírito. As coisas acontecem. Quando aquilo entrou na conta, eu falei, uai, então vamos trabalhar, vamos botar um material de primeira, vamos botar o melhor, vamos cair para dentro, e as coisas acontecem. Então, irmão, o negócio é mover espiritual. Você tem que estar no mover espiritual. Todos nós nos amamos, queremos ver o bem um do outro, mas, irmão, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Se a tua visão não é espiritual, irmão, não dá para andar junto. Eu não quero estar falando de alhos e você de bugalhos. Não tem condição. Nós temos que falar a mesma linguagem. Quando as pessoas olharem para nós, dizem assim, tu é um deles. Como? A tua fala te denuncia. Uma vez teve um irmão aqui, me foge a memória agora, o irmão que foi um dos não tão jovens da igreja, mas ainda jovens, né? Pelo menos em comparação a mim. Estava conversando, ninguém tocou em assunto de igreja. Não sei se foi dentro do trem essa conversa, ou não sei onde foi, no meio da rua. E quando ele está falando, tem um jovenzinho olhando para ele. Tem um grupo de 3, 4 crentes, e aqueles irmãos, cada um falando, e daqui a pouco o irmão aqui da igreja começou a falar, e um jovenzinho olhando para ele, e ele falando com aqueles demais, e o jovenzinho olhando para ele. Daqui a pouco, na pausa, o jovenzinho virou para ele e falou assim, vem cá, você é da igreja do pastor Tupirani? Ele falou, sou. O jovenzinho falou assim, eu logo vi, a tua maneira de falar é igual a dele. Você entende, irmão? Nós precisamos falar a mesma linguagem, mas a mesma linguagem só falaremos se formarmos um grupo espiritual. Grupo espiritual são os que andam em concordância das coisas espirituais. Bom, falando em grupo, a igreja, meu irmão, é um grupo com um objetivo. Tem pessoas que têm um projeto de enriquecer, de ficar nos melhores lugares do governo, nas melhores posições da sociedade. O que eles fazem? Vou entrar para a maçonaria. O camarada entra para a maçonaria porque ele sabe o objetivo daquele grupo.
Tem gente que pensa em reencarnar, voltar na próxima vida, mais evoluído, ou então ser dono das riquezas. Ele vai lá no terreiro, ele faz um pacto com o diabo, ele se lança para a doutrina espírita, porque cada grupo tem o seu objetivo. Quem tem aquela visão de mata, né, de mergulhar, de safari, carregar arma e atirador de elite, sei lá, o camarada vai e se alista no exército. Quer prosseguir, vai para os fuzileiros navais, né? O camarada, eu quero pular de paraquedas, ele pensa logo na aeronáutica. Cada grupo tem um objetivo. Quando você entrou na igreja, você também tem um objetivo. Tem que ter. Só que eu vou te dizer uma coisa: quando Jesus fundou a igreja, ele fundou com um objetivo. Ele te chamou com um objetivo. E os objetivos de Jesus são todos bem definidos. Isaías, tu vai e dize a este povo, coisa bem direta, coisa bem clara. Jesus pega os seus discípulos e diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho, coisa bem objetiva, bem clara. Jesus olha para Pedro e diz assim: não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. Olha, ide de 2 em 2 e curai enfermos, expulsai demônio, de graça recebestes, de graça dai. As coisas são todas precisas e objetivas no reino de Deus. Você tem que se encontrar, irmão. Tem que saber dos objetivos, dos processos que Deus tem na sua vida. Podem variar, são os objetivos de Deus, mas as pessoas são inúmeros, mas com cada um ele tem coisas específicas. Dentro da sua, é como uma árvore, né? O ministério é uma árvore, tem o seu tronco principal e as suas ramificações, mas você nunca pode, através de um ramo, fugir do tronco principal. Tudo é uma questão de direção de Deus, e toda ramificação que Deus te der vai estar fundamentada naquele tronco e naquelas raízes. Só que tem pessoas que se perdem, elas criam o seu próprio projeto, criam ramificações sem fundamentos de tronco, sem fundamentos de raízes. Aí elas não vão dar em nada, vão se perder por este mundão que existe aí. O que eu luto, meu irmão, o que eu luto é para que as pessoas não acabem as suas vidas na desgraça que estão acabando. E para que as pessoas parem de envergonhar o nome de Jesus. Quando Jesus diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, significa que você não pode sair para falar o que você quer, você só tem uma coisa para falar, é o evangelho. Aquilo que ele te deu como sendo evangelho. O que é evangelho? Evangelho são as boas novas de salvação, ou, como dizem os originais, evangelho são as boas notícias. O que é boa notícia? Toda aquela que Jesus te dá a anunciar. Isso é evangelho. Tudo aquilo que Jesus te der a anunciar. Agora, irmão, Deus tem um projeto com a igreja, Deus tem o seu chamamento, Deus tem a sua glória revelada, mas aí nós estamos vendo no dia a dia pessoas que não deveriam se dizer membro das igrejas evangélicas, vou falar generalizando, porque essas pessoas não têm nada para demonstrar que há um Deus em suas vidas. Elas são patéticas, elas são inúteis, não estão envolvidas com nada, tudo que tem para apresentar da sua vida é um caminhão de enfermidades, é um caminhão de dificuldades. Aí dizem que estão na prova, não estão em prova nenhuma, toda prova tem começo, meio e fim. Toda prova tem começo, meio e fim. Sadraque, Mesaque e Abednego não estão até hoje ardendo na fornalha, no vale da sombra e da morte não estão as mesmas pessoas ardendo até hoje. Daniel não ficou eternamente na cova dos leões. Toda a prova tem começo, meio e fim. Só que tem pessoas que não estão descobrindo a sua
missão, o seu chamado, não estão compreendendo as coisas, e daqui a pouco, meu irmão, estão aí acabando em cima dos leitos de hospitais. Aí passa alguém lá, que eu sou evangélica. Evangélica? O que você está fazendo aí nesse leito de hospital? Abandonada. No final da sua vida, é isso que Jesus separou para você colher? Que Deus é esse? E as pessoas estão dizendo assim. Uma vez o médico estava dizendo assim, não, porque a fulana do leito tal, ela diz que é evangélica, mas eu não entendo um Deus desse, que deixa os seus servidores nessa situação. E o médico está certo, porque o Deus verdadeiro não deixa. Não deixa mesmo. Depois dos seus belos anos de serviço prestado, ora, você tem direito a recompensas, você tem direito a refrigério, você tem direito a partir em glória, ou seja, debaixo da chuva de pedra de Estevão, ou seja, na crucificação de cabeça para baixo como Pedro, ou seja, extraditado, ou seja, lá como for, esquartejado, mas ficar lá, choramingando em cima de um leito de hospital, não me venha com esse papo que isso é projeto de Deus. Tem pessoas que dizem, sou evangélica, vou na igreja, não deveriam dizer isso, estão envergonhando o nome de Jesus Cristo, estão envergonhando, dizendo que essa palavra é mentirosa, estão envergonhando a igreja do Deus vivo e o sangue de Cristo, com as promessas, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, é você que está caindo ao lado de 1000. Que Deus é esse? Até eu pergunto, que Deus é esse? Que Deus sem sentido é esse? Onde está a Escritura? O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo. Emprestarás a muitas nações, de ninguém tomará emprestado. Tem gente que mendiga a vida inteira, não se levanta nunca. Quando pensa que levantou, se prepara, porque vai cair de novo. Tem que reconhecer, tem que cair na real dos fatos. Há um chamado, há uma glória esperando a vida de todo mundo. Vê que Isaías, ele contempla, né, antes dele ser vocacionado, ele contempla coisas gloriosas. Ele diz no verso 3, ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Quer dizer, o chamado inclui alguns degraus, dentre eles, entender a santidade do Senhor. Santidade. O que é santo não tem mancha. Não existe mancha em Deus. Não existe um pontinho preto. Se você se diz ser discípulo deste que é santo, 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 você tem que ser igual a ele. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Interessante que a palavra aí, nas versões que eu li até hoje, nenhuma eu achei dizendo semelhante. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Diz a Escritura, sede santo como santo é o Senhor vosso Deus. Então as pessoas precisam entender o projeto, os planos, porque Deus te chama à igreja, né? Aí diz assim, eu bradei, ai de mim, verso 5, não tenho salvação, sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um serafim voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou minha boca e declarou, vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Sem culpa e sem pecado, nós somos livres, não temos correntes mais, não arrastamos fardos pesados. O Senhor Jesus disse, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, tem gente que está andando que parece que carrega o tempo todo 2 sacos de 50 quilos de cimento nas costas. Nunca está tranquila, nunca está bem, nunca está em paz. Você acha que Pedro, prestes a ser crucificado, que ele estava agoniado? Ele estava atemorizado?
Todos os seus fardos haviam sido removidos, e morrer por Cristo era a coroa da glória do seu trabalho. Foi a maior recompensa que poderia ter sido dada a um homem, foi dada a Pedro, foi dada àqueles que foram martirizados. Eles tiveram a maior recompensa de um bom serviço prestado a Jesus Cristo. E hoje as pessoas cheias de fardos. Troca teu fardo, irmão, pelo fardo do Senhor, que é leve. Descansa nos braços do Senhor. Onde está a palavra que diz: aquele que habita no esconderijo, à sombra do Onipotente, descansará. Cadê essa palavra sobre a vida de alguns? As pessoas não estão, meu irmão, entendendo os projetos, os planos, não estão se envolvendo com nada. E aí dizem: eu sirvo a Deus. Que Deus que você serve? Cheio de fardos, cheio de atribulações, para tudo, larga tudo, se desprende de tudo, vai para os pés do Senhor e só levanta de lá quando entender o projeto do Espírito na tua vida. Aí você vai ter paz. Não adianta vir peregrinar dentro da igreja e voltar para casa. Diz Isaías: quem requereu isso de vós, que viessem pisar os meus atos? Quando vocês levantam as mãos, eu não vejo isso. Quando vocês cantam, eu não ouço. Vocês oram e eu não atento para a oração de vocês. Apresentai mãos santas, fazei justiça à causa dos próximos, da viúva, do órfão. E então eu ouvirei o vosso clamor, eu atentarei para o levantar das vossas mãos. Então, meu irmão, tem pessoas que se perderam nos projetos. Estão vindo para dentro da igreja, senta aí de qualquer jeito, volta para sua casa, aí vem no próximo culto, senta, volta para sua casa, e o objetivo que a pessoa tem dentro da igreja é o medo dela ser suprido. Vem para dentro da igreja porque não, Deus precisa abençoar os meus negócios. Meu irmão, um crente que vem para a igreja, vem buscar a Deus para ter os seus negócios abençoados, esse nunca soube o que é evangelho, cristianismo, nunca soube quem é Deus. Esse não conhece Deus, esse não tem o Espírito da glória de Deus, o Espírito da salvação. Você acha que alguém cheio do Espírito Santo está preocupado com o que vai comer amanhã? Porventura não é o Espírito Santo que diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus alimenta assim as aves, supre assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá e suprirá muito mais a vós, homens de pequena fé. As pessoas não estão entendendo que é reino de Deus. E eu estou lutando para que vocês que me ouvem amanhã não estejam lá em cima de um leito de hospital chorando e dizendo: todos me abandonaram. Não são todos que te abandonaram, é você que abandonou a todos, você que não andou no mover, você que não se incluiu. Ninguém vem me visitar, nem Jesus. Se nem Jesus, é porque você realmente nunca andou com Ele, porque Ele nunca abandonou ninguém. Então, meu irmão, a sua vida vai trilhar, a sua vida vai chegando, os moveres, as dispensações, as coisas vão acontecendo, e daqui a pouco você vai olhar para trás e vai dizer assim: é que nem aquele homem, folga minha alma, come e bebe, tens em depósito bens para muitos anos. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você faria, meu irmão, se olhasse para uma bela mansão, um belo prédio, belas conquistas, e você dissesse assim: tudo isso eu fiz, olha quanta coisa eu construí, olha quanta herança deixei para os meus filhos. Se você fizesse essas coisas e os teus filhos não estivessem nem aí para o reino de Deus, você ainda assim acharia que teve conquistas? Você acharia que aquilo tem algum triunfo?
Tem gente que pensa que porque tem riqueza na terra, é porque Deus está na sua vida. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, olhou e disse: olha os jardins suspensos que eu construí, olha a glória de tudo o que eu fiz. E quando todos olhavam na terra aquelas coisas maravilhosas, diziam assim: esse é um grande rei, Nabucodonosor, conhecidíssimo além das fronteiras, mas lá no céu ele não era conhecido. No mover do Espírito, ele não estava integrado. E daqui a pouco vem um vigia lá e diz para Nabucodonosor: acabou o teu tempo, vai ser cortado. E ele foi tirado do seu trono, foi posto para comer capim. E lhe cresceram umas coisas estranhas lá no corpo, e ele passou a se comportar como um animal. Sabe o que Deus estava dizendo? Você não é o grande, eu estou te mostrando o que você é na verdade. E todas as suas conquistas e toda a sua glória. Existia um homem que até hoje deixa fortuna, só falar no nome dele já entra dinheiro para a conta dele, para a conta dos filhos dele. Um homem chamado Michael Jackson, trilionário. Mas lá no céu, se os anjos recebessem alguma ordem a respeito dele, ia ter que perguntar assim: Senhor, quem é esse cara? Mas com relação a Daniel, o anjo chegou e disse assim: Daniel, tu é conhecido lá em cima, hein, cara? Você é um homem muito amado, você é desejado lá no céu. Uma vez eu estava assistindo um filme, eu era adolescente, e o pai, o menino, lendo o livro, fazendo um trabalho na escola, trabalho de escola no filme. Aí o menino vira para o pai e diz assim, com o livro na mão: papai, quem é Pelé? Aí o pai dele diz assim: meu filho, Pelé foi o maior jogador de futebol do mundo. Ele pode ter sido conhecido no mundo, mas lá no reino do Espírito, ele não é conhecido. Sabe, irmão? Um dia ele vai estar abandonado igual a todos os outros. Agora, você vê o final de um crente igual ao final de Garrincha? O final de um crente igual ao final de Hebe Camargo? O final de um crente igual ao final de Chacrinha? Serviu o mesmo reino, por acaso, para ter o mesmo final? Serviu o mesmo Espírito para ter o mesmo final? Serviu ou não serviu? Quem tem o mesmo fim, serviu ao mesmo Deus. Por acaso você vai ter o mesmo final, comido pelo câncer, que nem Leandro, cantor sertanejo? Vai ter o mesmo final, que nem esse que capotou com um carro a 180 km por hora? Como é o nome dele? Cristiano Araújo. É esse o teu fim? Porque você serviu o mesmo Deus que ele? Essa é a tua recompensa? Se esse é o teu fim, você serviu o mesmo Deus que ele. Se iludiu dentro da igreja. Isso não é coisa de se ouvir lá fora. Isso é coisa de se ouvir aqui, na Voz da Restauração. Porque eu não quero, meu irmão, que amanhã eu não trabalho pela minha casa, eu não trabalho pela minha vida, eu não trabalho pelos meus filhos, eu trabalho pela igreja do Deus vivo, e eu não quero que amanhã você seja igual a eles. Ah, que fulano deixou a mulher muito bem, deixou os filhos muito bem, com casa na região dos lagos, com um sítio e com um lugar garantido no inferno. Tem pessoas que não deveriam falar, sou evangélico. Não deveria, irmão. Que nem eu já falei aqui, né? Encontrei um camarada de terninho, gravata ali no centro da cidade, Bíblia debaixo do braço. Olhou para mim, não sei como é que ele identificou, não sei se estava com alguma camisa, sei lá. Ô irmão, falou: irmão, eu parei. Ô irmão, o negócio é o seguinte, eu estou na prova aí,
estou aqui na rua pedindo uma ajuda aos irmãos, tal, irmão tem um dinheiro aí para me ajudar, uns 20 reais e tal, ainda estipula um preço, que a minha esposa está assim, está assada, eu tenho que levar a comida para casa e não sei o quê. Eu falei assim, meu irmão, se você fosse crente, não estaria aqui pedindo esmola. Outros já se comovem, não, porque falou irmão, disse que está na prova, está na dificuldade, sabe como é o quê? Sabe como é o quê? Eu nunca vi um servo do Deus vivo nas esquinas da rua pedindo esmola, nunca! Quando nós temos necessidade, nos trancamos na nossa casa, vamos para o nosso leito, clamar nos pés do Senhor, e a campainha vai tocar, e é o Senhor que nos traz as coisas. Sempre foi assim. É regra. É regra. Uma irmã estava em dificuldade dentro de casa, com filhos, com tudo, e ela ouviu uma voz, vai para o mercado. Senhor, para o mercado? Vai para o mercado. Ela foi pensando em alguma coisa, né? Encontrar alguém, sei lá. Chegou lá, pega um carrinho, faz compra. Mas Senhor, aí ela pegou uma coisinha ou outra e a voz, não, pega tudo, do bom e do melhor. Enche esse carro. Começou a encher. E agora? Vai para o último caixa, para a fila do último caixa. Ela olhou, chegou lá, não tinha ninguém. O caixa fechado. Fica aí. Daqui a pouco anuncia no microfone. O mercado está fazendo uma promoção. O primeiro que chegar ao último caixa terá suas compras gratuitas. Aleluia a Deus. Pedir esmola, servo do Deus vivo. Se pede esmola, não serve o Deus vivo. Santo de Israel, Santo de Israel. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. A pessoa está 5, 10, 15 anos dentro da igreja, está vivendo que nem um miserável, mendigando o pão, tendo que mover os raios da vida para defender um pão. Sabe por quê? Porque não tem Deus para suprir. O Deus que desceu o maná, morreu? Perdeu a habilidade de fazer milagres. E onde está a palavra? Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Cadê a mesa? Meu irmão, tem algumas pessoas, às vezes quem ouve está por perto, ainda mais que quando tem ímpio por perto, acha que eu sou o cara mais estúpido que a vida já produziu, sou um verdadeiro aborto da natureza. Mas aquele que está me ouvindo, sabe o que está ouvindo. Tem pessoas que começam a chorar miséria. Irmão, por quê? Sabe como é, né? A vida está muito difícil. O quê? A vida está o quê? Irmão, eu reconheço que a vida esteja difícil, mas não para a igreja do Deus vivo. O irmão Marco profetizou, acho que há uns 2 anos aqui atrás, talvez menos, que vinha uma grande onda negra para explodir sobre a nação. E ele disse, esta onda pegará todo o país, exceto a igreja do Deus vivo. E ele disse, e esta onda é o governo. Está gravado, as profecias estão lá na internet. Ele diz, e esta onda é o governo, e realmente o governo veio. E o mundo está em crise, o Brasil está em crise, mas eu e você estamos. Se você está em crise, o teu governo é o mundo. Porque eu não estou em crise. Eu vim plantando no reino de Deus, plantando, semeando, regando, plantando, e hoje no tempo da crise eu sou rei. Não tenho falta de nada, não tem crise. Enquanto está todo mundo em crise, eu estou fazendo obra. O tanque do carro continua andando cheio.
Não tenho falta de nada. E você tem? Veio a crise e atingiu você? Você é igreja? Se você é igreja, a crise do mundo não pode te atingir, não, irmão. Não, pastor, mas eu tenho uns negócios aí e estão sofrendo um pouco de crise. Sabe por que os teus negócios estão sofrendo um pouco de crise? Porque os teus negócios ainda não pertencem a Jeová. Dá para ele o teu negócio. Dá o teu negócio para ele. Uma vez teve uma adolescente na igreja, no tempo da igreja batista. Ela aprendeu violino, foi tocar e tal. E ela começou a sentir um peso. E ela gostava de tocar violino, mas sempre que ela tocava, ela sentia um peso. E um dia, foi conversar com o pastor falou assim, sabe por que o peso que você sente, não sente essa alegria repleta, completa? É porque Deus quer o seu violino. Aí ela, na inocência, mas pastor, a minha vida inteira, esse era o meu sonho, ter um violino, agora eu vou dar o meu violino para Deus? Aí o pastor, Deus quer o seu violino. Pega, entrega ele para Deus. E foi aquela batalha, irmão, durante uns meses. Até que um dia ela não aguentou mais. Pastor, eu não aguento mais, eu toco alguma coisa, está me faltando no violino. E o pastor falou, entrega o teu violino para Deus. Aí ela pegou e fez uma oração, levantou o violino. Deus, o meu violino é teu. Aí o pastor ficou olhando para ela. Deu o violino para Deus? Dei. Ele tomou de você? Não. Então vai tocar agora. E aí, passou o peso? Passou a angústia? Passou a depressão? Teu negócio está em falta, meu irmão? Entrega ele para Deus. Teus negócios não andam bem? Deixa Jesus administrar ele. Dá para Jesus teu negócio? Está se matando de trabalhar? Ora, mas o teu vizinho que é satanista faz a mesma coisa que você. Onde está a promessa que diz, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o colherás? Cadê as promessas? Meu irmão, muitas pessoas aí fora, e olha, eu tenho ouvido catástrofes, não deveriam se dizer, sou membro de uma igreja evangélica. Eles não passam de vergonha, na vida completamente derrotada. Camarada trabalha de sol a sol, até diz, não, eu estou bem. Está bem como, meu amigo? Você é um escravo, você trabalha 12 horas por dia, você é um escravo. Isso era feito no tempo do Brasil colônia, no tempo da escravatura. Botavam-se os negros, não só os negros, os brancos pobres também, colocava-se aquele povo da escravatura, colocava eles para trabalhar da manhã até às 17 horas, quando o sol começava a se pôr. Só não ia além para eles no próximo dia poderem render. Esse ritmo de trabalho que nós temos aqui no Brasil é trabalho escravo, não interessa quanto você ganhe. Trabalho escravo, trabalhar 8 horas por dia, isto é escravidão. Eu trabalho, irmão, mas trabalho à vontade. Eu trabalho muito mais que 8, trabalho 12. Mas eu não vivo de salário, eu não tenho salário, eu não pago aposentadoria, eu não desconto para o FGTS, nem para o INSS. Ainda existe esse negócio? Existe, né? INSS. Eu não desconto para isso. Eu não pago plano de saúde. Também não estou em crise, irmão. Quem tem o Deus do mundo, que é o Deus da finança, como é que chama o Deus do mundo? Mamon, o Deus das riquezas. Quem tem esse Deus, está na crise que ele está. Mas quem tem o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia diz, meu é o ouro, minha é a prata. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e você e eu, aqueles que nele habitam. Somos do Senhor, irmão. As minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão. Ele guia-me pela vereda da justiça, ele me prepara os verdes pastos. Você tem que ter objetivo, irmão. Você está num grupo, Jesus te trouxe para um grupo, não te trouxe num grupo para viver de miséria, para viver de desgraça, para na tua vizinhança todo mundo olhar e dizer que você é o mais pobre, é o mais miserável.
Podem até te ver como não tendo muitos recursos, mas vendo sobre ti se cumprir a palavra que diz, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Você pode ser pobre, mas é na tua porta que os ricos vão ter que bater. Desperta, irmão. Desperta aí. Cadê os sinais na tua vida? Se lança, se entrega. Se viver, viverei, se morrer, morrerei. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Entrega-te no altar. Vamos fazer prova se o Senhor Deus é vivo ou se Ele é um fantoche. Vamos ver se Deus é vivo mesmo. Faça a prova, meu irmão. Um dia, debaixo da amendoeira, depois de sair do seminário 10h30 da noite, debaixo de um temporal, esperando um ônibus que eu não sei se existia, estou eu lá e disse, meu Deus, que loucura, no pé dessa favela, eu vendo as balas traçantes, aquele vermelho passar de um lado para o outro, eu disse, meu Deus, que loucura, loucura eu nesse ponto de ônibus. Eu peguei o livro que estava na minha mão e disse, se existe um Deus, eu serei honrado. Se não existe um Deus, amanhã me verão como um mendigo debaixo da ponte comendo lixo. Mas aconteça o que acontecer, a partir de hoje eu apostarei a minha vida neste livro chamado Bíblia. Sabe o que eu tenho a te dizer, meu irmão? Existe um Deus. E é só um. Sabe por que é difícil encontrar Deus? Porque é só um. Tudo que é único é mais difícil de se achar. Não é difícil você achar pássaros. Você olha até aqui na cidade, você olha, daqui a pouco tem pássaros para tudo que é canto. Existem tantas espécies. Mas para achar Deus, a porta é estreita. O caminho é apertado. Então, meu irmão, quando Deus te chama, Ele tem projetos definidos. Pedro, vinde após mim, eu vou te fazer pescador de homens. Mas, Senhor, eu posso... Não pode nada. A missão que Ele tem para você é a missão que Ele tem para você. Acabou-se a história, encerrou-se o assunto. Não escapa do projeto que Deus tem para você. Mas, pastor, qual o projeto que Deus tem na minha vida? O dia que você tiver interesse em saber, você vai pagar o preço da oração e Ele vai falar contigo. Tem gente que quer saber do projeto da sua vida através de mim. Eu sei do projeto de Deus na minha vida. Você tem que saber do projeto de Deus na sua. Então, meu irmão, eu não quero ver você amanhã massacrado pelas enfermidades, massacrado pelas maldições. Esses dias eu conversava com uma pessoa, que a pessoa começou a falar de alguém, poxa, fulano, isso, aquilo outro. Eu falei, olha, a vida dessa pessoa está repleta de maldições. Mas como um doente que não tomaria o remédio se não reconhecer que está enfermo, assim é essa pessoa que não reconhece que está debaixo de maldição, por isso nunca encontrará a cura, vai baixar a sepultura, as maldições vão destruir essa pessoa, ela nunca vai se levantar, nunca vai se levantar. Agora você reconhece, com 5, 10 anos de igreja, você reconhece que a sua vida não tem sido uma glória? Reconhece que você tem que apelar para todos os recursos do mundo, todos os recursos do sistema para sobreviver e etc e tal, você reconhece? Você reconhece que a sua vida não é um milagre? Você reconhece que o seu sustento não é um milagre? Você reconhece que na sua vida não tem a mão de Deus? Muda a história hoje, irmão. Faça votos com Deus. Mas não faça votos de emoção, não. Vai lá para o teu canto, conversa com Deus, vote com Ele. Faça uma proposta para Ele. Uma vez eu estava lendo Levítico, acho que 6:13,
E lá está escrito, se não me falha a memória, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu disse: Senhor, esse castiçal vai ser a minha vida, não vou deixar o fogo se apagar. Se viver, viverei, se morrer, morrerei, mas não vou deixar esse fogo se apagar na minha vida. Eu verei à minha volta, como já vejo, um monte de gente deprimida, um monte de gente arrasada, mas nem que seja me arrastando, os meus lábios vão proclamar que Jesus Cristo é Senhor de toda a glória. Assim eu honrei, assim eu votei, e assim eu honrei até hoje. Eu só tenho um objetivo de vida, que é servir a Jesus Cristo. Não tenho outro projeto de vida, meu irmão, a não ser servir a Jesus Cristo. Hoje está tendo esse culto aqui, domingo. Depois tem outro culto na quarta-feira. Nós vamos implementar aí o nosso seminário, etc. Aparentemente, isso não é a realidade, aparentemente eu estaria trabalhando algumas horas, 3 dias por semana. E o meu sustento é maior do que o que muita gente aqui, que trabalha 10 horas por dia. E você está indo lá trabalhar 10, 12 horas por dia, para depois vir entregar o seu dízimo lá dentro daquela caixinha, para Deus colocar à minha disposição, para o meu uso. Porque eu alcancei um degrau acima do que você alcançou. Mas eu estou aqui desesperado para que você ultrapasse o meu degrau. Eu não estou pregando para você continuar aí, eu estou pregando para você ir além de mim. Esse é o meu motivo de pregar. Esse é o meu chamado, irmão. Fazer que você cresça. E se amanhã eu tiver que ajoelhar e dar um laço no teu sapato, eu farei com prazer. Mas eu não quero te visitar em cima de um hospital. Eu prefiro ajoelhar e amarrar o laço do seu sapato do que ter que te visitar derrotado lá em cima de um leito de hospital. Ou então você baixar a sepultura e ficar evidente que Deus não cumpriu o projeto na tua vida. Isso que eu não quero. E além do mais, o maior é o que mais serve. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, cai na real. A igreja é um grupo para marchar na largueza da terra. A igreja é um grupo que tem o sangue de Cristo, tem o Filho de Deus, o homem de branco que passeia no meio dos candeeiros de ouro, tem o Espírito da glória de Deus. Sabe quem é o Espírito da glória de Deus? É aquele que abriu o mar vermelho, o que mandou o maná, as codornizas. O Espírito da glória de Deus foi aquele que deu a força a um homem, e esse homem venceu um leão, com as mãos nuas. O Espírito da glória de Deus se impregnou em um homem, e este homem carregou portas de bronze nas costas. O Espírito da glória de Deus se impregnou em um homem, e esse homem achou uma queixada de jumento no deserto, e rachou armaduras de bronze no meio, derrotou um exército de 1.300 pessoas. Um homem com o Espírito Santo. Agora me diz, um homem desse, cheio do Espírito Santo, daqui a pouco você chegar para esse homem e dizer assim: o que tu está fazendo em cima desse leito de hospital? Esse homem brincou com o Espírito Santo, e daqui a pouco, quando se olhou, milhares de filisteus debaixo de um templo pagão, quando se olhou lá no meio, lá estava este homem. Não era para ele ter acabado assim. Não era para ele ter acabado assim. Eu estou pregando para você não acabar assim. Diz Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor. Eu espero, meu irmão, que você esteja acordando. Espero que você desperte. Eu espero que o Espírito Santo possa te achar em horas de oração dentro da tua casa. Pode ser que não seja que nem Daniel, 3 vezes por dia, mas que seja pelo menos uma. Se você não tiver vontade de mudar a tua história,
Não fique esperando que Deus vá mudar, irmão. Se você não tiver vontade de mudar a tua história, não fique esperando que Deus venha mudar. Quer mudança? Vai você para os pés do Senhor e muda a tua história. O que Jesus tem que fazer por ti mais? Não tem mais nada para fazer por você. O que é que diz Isaías 5? O que mais se poderia fazer a minha vinha, que eu não tivesse feito? Como, pois, esperando eu que ela desse uvas boas, veio dar uvas bravas? Sabe o que eu vou fazer? Diz o Senhor para Isaías: vou arrancar a sua proteção e vou deixar que os animais a invadam e a destruem e a pisem. Eu não quero ver a sua vida pisada, destruída, porque eu te digo, meu irmão, quando o sal se torna insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E eu te digo uma coisa: se tem uma coisa que os homens gostam de fazer, é pisar em cima de crente. Por isso, meu irmão, com a graça e misericórdia do grande Deus, até aqui nos tem ajudado o Senhor.